Bom, retomando aí a questão, eu decidi me voltar para as religiões pseudo-cristãs, as principais, tá? A começar pela Testemunha de Jeová, que foi um grupo, começou com um grupo, um movimento estudantil da Bíblia, tá? E esse movimento estudantil da Bíblia, tá? Esse movimento religioso, eles tiveram como líder Charles Taze Russell, que foi digamos, um dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Ele funda em 1870 as Testemunhas de Jeová, tá? Eles têm uma Bíblia própria chamada Tradução Novo Mundo. Não dá para você dialogar com a sua Bíblia e a deles, tá? Porque eles deturpam a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo, exaltando somente a Jeová, tá? Então não tem como. Isso aconteceu porque todas as vezes que eles iam discutir, debater, e aí os americanos chegavam com a Bíblia e mostravam, eles quebravam a cara. Então chegou uma hora que eles fundaram a Sociedade Torre de Vigia, né, da onde sai a revista Sentinela, e falaram: olha, nós precisamos criar uma Bíblia que nos dê respaldo, como aconteceu no Concílio de Trento em 1546, quando o Papa Leão X decidiu inserir os livros apócrifos na Bíblia para combater Lutero, tá? As teorias de Lutero. Ele ia dizer: bom, quero ver falar agora que não está aqui. Os nossos ensinamentos não estão aqui. Eles pegaram livros apócrifos, tá? Livros ocultos que se harmonizavam com as suas heresias e inseriram na Bíblia. Por isso eles têm 7 livros a mais, 73. Ok? E foi o que aconteceu com os Testemunhos de Jeová ao fazerem a sua Bíblia. E é um detalhe: a Bíblia, para estar completa, ela precisa ser lida à luz da revista Sentinela, que é o padrão regulador. Então você lê a Bíblia dos Testemunhos de Jeová à luz da revista Sentinela, que é oferecida gratuitamente ou através de uma contribuição espontânea. Você que decide. Ok? Tá? E aí você tem as doutrinas principais do Testemunho de Jeová, pelas quais nós chamamos essa religião pseudo-cristã de seita. Primeiro, Jeová é o único Deus criador de todas as coisas. Não é isso que diz João 1:1-3. João 1:1-3 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai a Hebreus 1:3, diz que Cristo criou todas as coisas por meio da sua palavra e por meio da sua palavra ele sustenta o universo. Então o Criador é Cristo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo, como diz Jó 33:4, dá dinamismo, dá vida, dá movimento. Por isso que em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá? E esse de haja luz é a palavra, é o verbo. É o verbo de Deus, é o Logos. Então, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Principados, potestades, tronos, todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Tá? Segundo ponto, são unicistas. Eles negam, rejeitam a doutrina da Trindade. Você rejeitar a doutrina da Trindade é uma grande blasfêmia. É um grande erro. Porque
Você tem o triângulozinho, Deus no meio. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas Jesus não é o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Filho. Ou seja, são três pessoas em uma única essência divina. Três pessoas distintas em uma única essência. Como explicar? Não tem como explicar. Essa é a explicação que você vai achar em qualquer livro de teologia sistemática, seja de Wayne Grudem, Louis Berkhoff, John MacArthur. Pode procurar. É sempre a mesma coisa. Três pessoas distintas em uma única essência divina. São três pessoas coexistentes, três pessoas coeternas, tá? E três pessoas co-construtivas. Então, não tem para onde escapar. E eles negam, tá? A pessoa que nega a Trindade é chamada de unicista. A Voz da Verdade, essa igreja pseudo-cristã, eles negam a Trindade, tá? Não como os Testemunhos de Jeová, mas eles adotam um método chamado sabelianismo ou modalismo, em que Deus se manifesta. A Trindade, para eles, não são três pessoas distintas, mas são manifestações de Deus, tá? Manifestações de Deus durante o curso da história. No Antigo Testamento, Deus era o Jeová, o Yahvé, tá? Até porque tem um livro, se não me falha a memória, do Justo Gonzalez, que fala sobre as cartas, os livros, né? E quem inventou o nome Jeová foi Petrus Galatino em 1582, porque o nome de Deus é impronunciável. É o tetagrama YHWH. E os maçoretas, depois que colocaram encontros vocálicos, e deu-se Yahvé, ou Javé. Ok? Ou Javé. Então, a Voz da Verdade diz que Deus se manifestou como Pai no Antigo, se manifestou como Jesus no Novo, e hoje ele é o Espírito Santo. Só que aqui a gente tem um grande problema. Se Deus ele se manifestou, nós vamos ter, por exemplo, no batismo de Jesus, quando Deus fala: "Este sou eu mesmo em quem me comprazo." Ué, não é o mesmo? Este sou eu mesmo em quem me comprazo. Em João 17,4, quando Jesus diz: "Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha desde o começo." Ele teria que dizer: "Eu glorifico a mim mesmo com a glória que eu tinha desde o começo." Ou: "Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador." Ele ia dizer: "Eu vou rogar a mim mesmo e eu mesmo vou enviar um outro Consolador que será eu mesmo." Não tem cabimento, tá? Então, negar a doutrina da Trindade é uma heresia terrível. Outro ponto também, que Cristo teria sido a primeira criatura, o primogênito. O primogênito aqui não é supremacia, como foi Isaac e Ismael. Ismael era o mais velho. Entendeu? O mais velho. Porém, Isaac, ele era o primogênito. Filho da promessa, tem a supremacia. Tá? Então, eles não enxergam desse jeito. Eles enxergam que Cristo é o primogênito porque foi o primeiro. E aí Deus deu a ele autoridade para construir o planeta, algumas coisas.
Você até pode considerar Deus, Jesus, como um Deus menor, mas não na mesma intensidade que o Pai, porque você vê isso na Bíblia deles, em João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Tradução Novo Mundo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era, entre colchetes, um Deus com letra minúscula, indicando que Jesus pudesse ser qualquer Deus. Como os gnósticos diziam que Jesus era uma emanação de um demiurgo, uma emanação boa, mas não o verdadeiro Deus. É por isso que João combate os gnósticos, tá? Então essa teoria modalista também é uma heresia, é diabólica, tá? E não se harmoniza com as Sagradas Escrituras. Que Jesus fala, eu rogo ao Pai, primeira pessoa,